Boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Coletivo Arraial. E, de início, quero dar as boas-vindas ao pessoal. Dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando. E já gostaria de informar que hoje a live não vai ter a presença do Gustavo Távora e do Marcelo Amaral, que eles estão em uma outra agenda. E então a gente vai abordar hoje o tema de mulheres na sociedade. Gostaria de participar, temos participantes admiráveis, mulheres de diversas áreas, que atuam em diversas áreas, e gostaria de convidar, já ir apresentando as convidadas. Nossa primeira convidada é a Luciana Boatê, que é professora de Direito Penal, foi candidata a vice-prefeita do Rio de Janeiro nas últimas eleições, nas eleições de 2016, e é suplente deputada federal. Pré-candidata, atual pré-candidata da cidade, a vereadora da cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL, e está aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer foi meu, Virgínia. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Legal. A outra convidada é a Lídia Sampaio, que atua na questão da saúde da mulher, especificamente na questão reprodutiva, na hora de, na questão, ela é doula e educadora perinatal e formada pelo coletivo GESTA. E também está como coordenadora do grupo de apoio em gestação puerpério, ISTAR, é assim que fala, Lídia? ISTA. ISTA. E membro da coordenação do núcleo de doulas da Baixada Litorânea. E militante, né, Lídia? Porque vai para a Alerj, vai para a rua, vai para... Eu já vejo Lídia aí bastante atuante nessa área, e é um trabalho muito bonito, eu admiro muito isso, porque poucas pessoas se atentam e dão a importância que tem que dar. Nossa outra convidada é Sônia Jobim, socióloga, formada em arqueologia, mestre em História do Brasil, e professora da rede estadual no município, faz um trabalho com diversidade. Oi? Só da rede estadual. Não, da rede estadual, mas numa escola daqui da cidade, né? Sim. E aí, Sônia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito, muito legal. Eu também conheço o trabalho da Sônia na escola, por elas contar em relação à diversidade, e por isso também eu insisti para que você participasse, porque eu acho muito bonito isso que você faz também. Estar entre vocês. Pode falar. Desculpa. Eu agradeço estar entre vocês aqui hoje. E, por último, a Ana Paula Silva, doutora em Ecologia e Recursos Naturais pelo ENF e professora do IFRJ Campus Arraial. Ela coordena a pós-graduação de Ciências Ambientais e áreas costeiras, e militante também de movimento negro, e também militante pela UP, pela Unidade Popular, partido. A gente já se encontrou aí também em alguns lugares. Outra querida, admirável, e também agradeço por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Virgínia. Eu que agradeço o convite a estar aqui entre militantes, entre mulheres que constroem a luta aí. Isso aí. E aí eu queria pedir, eu vou começar falando, como o tema é muito diverso, temos várias militâncias dentro do feminismo, dentro das pautas femininas e feministas. Então, assim, como que eu queria, fazer esse bate-papo acontecer, Então, eu peguei, assim, parei para pensar contextualizando nas lutas das mulheres desde o século XVIII, lá
a Olímpia, né, que as mulheres vêm desde séculos atrás lutando por igualdade de direito, política, né, igualdade política, jurídica e de gênero. E no século, logo depois do século XVIII, né, a gente pode citar a Olympe de Gouges. E no século XIX veio as primeiras ativistas feministas, que eram as sufragistas que estavam lutando pelo direito de educação e ao voto. E onde a gente não, né, as mulheres demorou a poder cursar uma faculdade, a votar, até a decidir os seus parceiros, né, eram tratadas como donas, como propriedade dos seus pais e maridos, né? E, por fim, assim, já no movimento, né, o movimento mais contemporâneo, já na década de 60 e 90, as mulheres passaram a lutar pela liberdade, pelos seus direitos de decidir da questão da reprodução e da igualdade entre os sexos. Então, a gente pode falar aí da Simone de Beauvoir, da Beth Peck e da Angela Davis. E aí, eu gostaria que, dentro desse contexto histórico, posso pedir até para a Luciana, né, que tem mais, que está com essa pauta também na pré-candidatura dela, começando a falar como você pensa e como você se vê na sua vida pessoal e na profissional, dentro desse histórico, e o que a gente tem ainda para conquistar e resistir, né? Bom, obrigada, Virgínia, aí pela provocação desse início, né? Falar do feminismo, dos vários feminismos, dessa questão histórica, mas também ainda de uma luta inacabada, né? Eu acho que nesse cenário que a gente está aí pensando na importância da luta das mulheres, compreender que, apesar da gente ter avançado muito em termos de conquista de direitos, em especial hoje, né, a gente está nessa disputa por espaços na política, mas nós, mulheres, já rompemos várias barreiras, né? Mas, não obstante, a gente tem ainda um debate que, para mim, é crucial e que está colocado, em especial, quando a gente fala eu venho de uma profissão, eu como advogada e professora de direito, eu venho de uma profissão, especialmente quando eu comecei a atuar como advogada criminal, que eu era uma das poucas mulheres que atuava nessa área. Hoje, mesmo eu, como professora de direito penal, porque assim, em outras áreas do direito tem mais mulheres, mas na área que eu atuo, cada vez tem mais mulheres, né? Estou dizendo da minha geração, eu tenho 47 anos. Então, nesse sentido, a gente percebe como que, quando a gente começa a ocupar alguns espaços, como que também há uma grande dificuldade da gente compreender essas dinâmicas, né, de um patriarcado que nos estrutura, que nos organiza socialmente, com a atribuição de papéis, e o papel do cuidado, né, o papel, né, da mulher que tem que ser bela, recatada e do lar, né, como esses conformismos sociais, por mais que a gente tenha avançado tanto na luta, como a gente ainda está submetida a resistir ainda mais para romper com essa estrutura. Então, isso perpassa não só pela violência, em especial da violência doméstica, que, por mais que tenha avançado, ainda é um nível muito alto de violência contra as mulheres. A questão da política, dos espaços da política ainda por serem ocupados por mulheres. Hoje nós somos menos de 15% do número de mulheres que ocupam cadeiras nos espaços de poder. Se a gente for falar também dos nossos direitos reprodutivos, eu que sou também uma militante pela legalização do aborto, uma militante feminista pela legalização do aborto, como que ainda é difícil e como muitas mulheres ainda morrem vítimas, né, de abortos inseguros, como ainda é o Estado que regula os nossos corpos e que quer nos controlar.
É muito importante também a gente ver nessa questão da ajuda das mulheres, como também que a questão de classe, né, ela é essencial para a gente pensar também a luta feminista, pois os direitos sempre eles são mais facilmente adquiridos, e a própria lógica do feminismo liberal, individualista, ele é pensado nas mulheres ocuparem os mesmos espaços dos homens, mas que mulheres serão essas, né? Então, quando a gente vem também, e acho que, em especial, você citou Angela Davis, eu sou uma grande admiradora da Angela Davis, ela tem uma importância muito grande na luta feminista, né? Inclusive, só para falar aqui que eu acho interessante, estão falando aí da vice do Biden nos Estados Unidos, que a primeira mulher negra e tal, não, mas a Angela Davis foi candidata lá na década de 70 pelo Partido Comunista como vice. Agora eu não me lembro o nome do candidato, mas ela foi vice de um candidato a presidente, né? Então, entender também como que essa luta das mulheres não pode ser pensada separada da luta de classes em relação ao gênero, raça e classe, né? E a questão da raça também aí, e falar de Angela Davis, é compreender essas dinâmicas, que as opressões que atingem mulheres negras também são opressões diferenciadas das mulheres brancas, e entender, assim, que nesse cenário, em especial na política, a gente está enfrentando aí muitos desafios ainda. Você falou da minha candidatura em 2016, eu chego na política meio que por acaso, que me chamaram para ser vice do Marcelo Freixo, e eu que tinha recém me filiado ao PSOL e também participava de coletivos e movimentos feministas, em especial um movimento que pensava mulheres na política, me senti desafiada. Mas, por exemplo, essa posição de vice sempre me incomodou muito. Então, eu não me apresento como tendo sido candidata a vice. Eu falo que eu fui candidata a co-prefeita, porque a gente quis ressignificar esse termo para dizer também que não cabe à mulher aceitar essa posição de subalternidade que a vice, né, ela tem tanto e traz tantos elementos assim de subalternidade na minha avaliação. Então, a gente trabalhou toda uma parte política feminista de reivindicar um lugar ao lado do Marcelo Freixo numa candidatura e não abaixo do Marcelo Freixo. Acho também que na política nós temos avançado, né, nesse cenário. O assassinato da nossa companheira Marielle foi um baque, né? Eu que fiz campanha muito próxima dela em 2016, assim, foi um baque enorme, mas hoje nós temos na política também aí muitas mulheres negras vindo para enfrentar a semente de Marielle, muitas mulheres das mais diversas. Nós vemos aí como essa política cada vez mais ela tem que se tornar diversa, porque senão esses poderes não serão plenamente democráticos se não houver uma diversidade, em especial de mulheres, e de mulheres negras e de homens negros também, que são os grandes ausentes desses espaços de poder, né? Mas pensar também nessa luta contra essas opressões significa que, e eu gosto muito de citar, em termos de feminismo, um livro que chama, podia até mostrar para vocês aqui, mas chama o Feminismo para os 99%. Quer dizer que esse feminismo que a gente reivindica, que a gente luta, é um feminismo em busca de uma igualdade, mas não só uma igualdade que diferencie as mulheres, mas um feminismo que seja para toda a população, ou pelo menos para 99% da população, que os 1% vão estar nos explorando, né? Da classe alta, que certamente não vai estar incluído no nosso feminismo. Mas é dizer também que esse feminismo também pensar, né, uma igualdade, pensar direitos das mulheres, pensar em direitos da diversidade de mulheres trans, né, de mulheres lésbicas, de mulheres com deficiência, de mulheres com todas as especificidades que tem de mulheres, que esse direito seja para todas. Reivindicar um feminismo que queira direito só para uma parte das mulheres também não é feminismo na minha visão. Então, acho que essa seria a minha primeira contribuição para a gente debater aqui. Agradecendo muito esse convite e saudando aqui as companheiras que estamos juntas nessa live, em especial a Virgínia. Obrigada. Obrigada, Luciana. Lídia, você poderia falar um pouquinho para a gente também? Sobre esse contexto geral. Posso. Como que é a sua militância nesse contexto, como você se vê? Então, compactuando, confluindo, né, com a fala da Luciana, eu gosto muito de levantar, né, que o feminismo ele tem que ser para todas as mulheres, né? Quando a gente pensa, né, em luta por igualdade de direitos, né,
todas as particularidades de cada mulher, né? Seja ela negra ou obesa ou encarcerada, né? Cada questão dessas fica mais evidente que essa mulher tem menos, né, acesso aos direitos, né? E dentro dessa pauta, né, de uma história, né, de lutas, né, é muito importante frisar que na década de 60, né, as mulheres ainda tinham que pedir autorização para sair dos seus municípios, enfim, nós conseguimos isso. Então, no Brasil é uma luta muito recente, né? Com relação à autonomia da mulher, a voto, a cursar alguma faculdade. E eu acho muito importante a gente pensar, né, que dentro desse cenário, né, de lutas por direitos e igualdade, né, a gente precisa colocar, né, com que as mulheres menos favorecidas tenham prioridade, né? Porque, assim, quando se trata dentro da pauta no qual eu atuo, né, que é a educação perinatal e doulagem, você vê atualmente que são pouquíssimas as mulheres que têm acesso à informação, né, a essa informação, né, com relação ao seu corpo, com relação aos seus processos reprodutivos. Eu fiz o pré-natal do meu filho, eu tenho um bebê de 6 meses, o Ian. Eu fiz o meu pré-natal no SUS, né, até um período. E assim, os comentários, as conversas na fila do pré-natal são realmente muito, muito preocupantes, porque você vê que são mulheres, na sua grande maioria, muito jovens, né? Que não tem nenhum apoio, elas já estão ali numa perda de direito de não poder ter o seu acompanhante, né, numa consulta de pré-natal, porque não pode, né? E aí as conversas que acontecem você realmente fica assim bastante chocado, né? Eu, no meu lugar de privilégio, né, ficava bastante preocupada com o desfecho, né, daquelas histórias, né? E nos postos de saúde também, e aí a gente trazendo, né, a visão para Arraial do Cabo, né, que é uma cidade onde nós temos, né, várias mulheres, né, que são adolescentes, mulheres, né, que estão na sua idade de atividade, né, reprodutiva. É muito preocupante essa perda de direitos, né, que a gente vê, né, que aqui é tão próximo. Eu moro aqui na rua do hospital e a gente vê, né, que os acompanhantes não podem entrar no momento do parto. Essas mulheres, elas vão para um pré-natal completamente sem informação, né, de como se dá, né, de quais são os seus direitos no momento da gestação, o que ela tem direito, né, com relação ao seu pré-natal, aos exames, enfim, elas chegam extremamente cruas, né, e eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e saudar as enfermeiras que estão à frente do pré-natal, né, nos postos de saúde, que elas enfrentam uma batalha aí enorme, né, contra um sistema completamente tecnocrático, né, e médico-cêntrico, né, onde elas fazem um trabalho assim incrível, né, tentando fazer com que essas mulheres tenham informação, tenham um pré-natal de qualidade, enfim, e eu acredito que dentro dessa realidade dessas enfermeiras e desses profissionais, eles fazem o possível, né, dentro da nossa realidade aqui na nossa cidade. Então, o que eu tenho a dizer com relação à nossa luta com o feminismo, nós temos que ter esse olhar, né,
para as outras pessoas que são menos favorecidas e tentar fazer com que a luta seja também por elas, né? Na verdade, a luta ela deve ser para todas, né? Mas ela tem que chegar. Essa conversa nossa aqui, eu, a Virgínia, a Luciana, né, a Ana Paula, a Sônia, nós somos pessoas esclarecidas, super privilegiadas. E aquelas mulheres que não têm esse acesso, onde elas estão agora? Né? Será que elas têm acesso a frequentar a roda de conversa do ISTAR em Cabo Frio, né? A roda no qual eu coordeno, né? Será que elas têm esse acesso de ter uma doula, né, para acompanhá-las no período da gestação, parto, pós-parto, né? Ou vão chegar lá no momento do parto sem saber como que vai ser, o que está acontecendo, o companheiro também sem poder entrar, né? E às vezes parir sozinhas, né? Num ambiente totalmente frio, enfim. Então, a luta ela deve ter esse olhar para as mulheres menos favorecidas, que são aquelas que não fazem parte das rodas, né, nas rodas de círculos femininos, né? Elas não têm acesso a talvez essa live, muitas não tenham, então a gente precisa chegar a essas mulheres, e assim, o meu maior questionamento enquanto militante na minha pauta é como chegar a essas mulheres, né? Então, é isso. Obrigada, Lídia. Sônia, você pode falar um pouquinho para a gente também? Estou no embalo. Nesse contexto. Agora já embalou. Luciana me embalou, Lídia me embalou, agora me encontrei. Gente, olha, eu vou aqui pela contextualização. Rodrigo, Tarzan para mamar. Vou falar no meu espaço. Direito à educação, voto, liberdade, direito reprodutivo, sexualidade, respeito às diferenças, igualdade de direito. Aí eu já começo a falar, a partir da Lídia, quando ela fala como chegar a essas mulheres. Tá? Eu vou fazer um link aí. Vou trazer para mim. O primeiro caminho que eu vejo, porque onde é o centro, onde você tem mais informações? Escola. Pública. Laica. Onde você tem ali uma diversidade, né? Uma diversidade de pensamento, de ideias. Onde você tem gestores, professores de diversas áreas de conhecimento que pode passar, colaborar, contribuir na formação e no oferecimento dessa informação. Tá? Agora, tem um problema. Aí eu chego na Luciana, né? Nós somos menos de 15% nos espaços de poder. Aí depois eu vou perguntar a ela, que espaços são esses? Por quê? Na escola pública hoje, eu ouso dizer, porque eu só trabalho em uma escola, eu nunca quis trabalhar em muitos espaços, mas eu ouso dizer que a maioria das escolas públicas tem gestoras femininas, tá? Só que nós temos um grande problema, e aí eu vou pegar pesado, se me permitem, e que eu estou cobrando. As mulheres que estão no poder não podem sucumbir ao poder. Hoje, na gestão pública, nós estamos tendo o domínio de uma dada religião, que exatamente, por sua essência, faz isso aqui que a Luciana colocou, que é submeter a mulher, colocá-la para trás, colocá-la obediente. Todo esse trabalho
de trazer a liberdade da mulher, todo esse trabalho de empoderar a mulher pode estar em risco nesse momento. Por quê? É necessário, nesse momento, que as mulheres que chegaram a esses espaços de poder, que são espaços privilegiados, que é a escola, que elas comecem a entender a responsabilidade que elas têm na mão diante de todas as mulheres desse Brasil varonil. Obrigada, Sônia. Aí, você falou uma coisa que me atentou, e quando eu falei da contextualização antes, né, só vou falar um pouquinho antes da Ana Paula, vou passar a palavra para a Ana Paula, que eu quero também saber o ponto de vista dela, mas na contextualização, quando a gente estava pensando na live, conversando, assim, a gente teve muitas conquistas ao longo desses anos, mas a gente ainda tem muito a conquistar, né? E o que me assusta agora é ver, assim, acho que 4 ou 5 anos atrás, ter projetos de leis onde a intenção é deixar de circular a pílula do dia seguinte, que eu lembro das mulheres da geração da minha mãe entusiasmadas por poderem fazer um planejamento familiar. Qual é o melhor momento para elas, né, engravidarem? E isso já tinha que ter passado e enterrado. Aí também teve a gente também vê hoje, agora, esse ano teve, né? Pessoas como pessoas cotadas para um ministério que diz que a mulher não pode votar porque não deveria votar porque somos fáceis de ser seduzidos. Então, assim, eu às vezes ouço argumentos de que isso é um passado, vocês já conquistaram, mas não é. A gente ainda tem que resistir a isso, porque nos dias atuais, e tem eles outros exemplos, mas nos dias atuais ainda existem pessoas dentro da política querendo e se esforçando para que tenham esse processo. Então, é uma questão na minha opinião, tanto que eu coloco na contextualização, é uma questão de resistência também, não só de luta e de mais de, né, resistir a isso. Ana Paula, pode falar um pouquinho para a gente também? Claro, está me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, bom, pelo que eu entendi da proposta e do que você abordou como contexto histórico, eu vou falar um pouco da relação da minha formação com a luta, né, feminista. Em que momento eu me encontro nesse cenário, né, de luta política. Claro, você já citou aqui um pouco da minha formação. Eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e lá eu também participo do NEAB, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, em que a gente mantém ali uma formação política. Para além disso, eu também tenho a militância dentro do movimento negro, que é o movimento negro Perifa Zumbi, aqui a gente vem construindo aqui na região, e a militância na Unidade Popular. Mas é claro que para eu chegar a esse momento, né, dentro de um espaço político de luta, eu passei por uma trajetória, e essa trajetória, ela tem a ver com o momento da minha identificação racial, ou seja, quando eu me identifico como mulher negra, mas digo isso dentro de uma categoria política, dentro de um espaço social. Eu saí daqui formada em biologia em 2001, quando eu fui entrar para uma universidade pública, ou seja, eu entro para uma universidade pública, a UENF, em 2001, momento em que não existiam cotas para negros.
Eu vou destacar aqui que a minha militância é no feminismo negro, a Luciana trouxe muito bem a questão do feminismo para todos, né? Porém, eu gosto de fazer esse recorte dentro do feminismo negro, que ele é fundamental. Então, ao chegar ali na universidade em 2001, eu passei por uma seleção muito emblemática, num momento em que o mestrado ele não tinha uma oferta tão grande, né? Ainda era um curso muito disputado, e a seleção passaram 18 mulheres, e dessas 18 mulheres eu era a única negra. E depois comecei uma coisa que começou a me inquietar, era essa subrepresentação da mulher negra numa universidade pública. A mulher negra, ela é subrepresentada como aluna e como professora, né? Recentemente eu fiz uma live que eu tratava sobre isso, sobre a invisibilidade da mulher negra no ensino superior. E ali eu comecei a me inquietar com essa falta de representatividade e comecei a buscar espaço para essa discussão política. E só encontrei espaço em grupos de homens negros. Eu digo que eu ia me aquilombar em uma república de homens negros que gostavam de discutir a questão racial, no sentido ali mesmo de solidariedade, como eu cito, como um espaço de quilombo, né, onde a gente vai falar e vai ali meio que organizar a nossa luta. E a partir de então, eu termino mestrado e doutorado e vou então para o Instituto Federal, em Nilópolis, e volto aqui para Arraial do Cabo, num espaço em que, em 40 professores, só existem 2 mulheres negras. E aí, quando você está dentro de um espaço, né, dito privilegiado, que não é o espaço comum para o negro, em especial para a mulher negra, porque não é esse espaço que a sociedade racista e machista, principalmente a racista, preparou para a gente, ou quer a gente ali, né? Então, dentro do espaço Instituto Federal, a gente ainda tem que conviver, enquanto mulher, com o machismo e com o racismo também. Isso é uma convivência que a gente vai ter que suportar, mas suportar, claro, com resistência, em diversas instituições. É muito importante destacar que o racismo institucional, ele é um reflexo do racismo estrutural, né? O mito da democracia racial é algo, né, que não traz esse debate, é importante a gente discutir isso. Então, as instituições de ensino, a Sônia falava, né, do espaço escola, ela também vai reproduzir esse racismo estrutural. E esse racismo que é institucional, a gente vai identificar nas relações. Então, nesse sentido, eu me vi dentro de uma necessidade de me preparar para a luta, ou seja, através da formação política, através do aquilombamento no movimento negro, em especial com o recorte do feminismo negro. Você citou Angela Davis, lembrando que Angela Davis já é uma feminista, né, militante racial, comunista, que na década de 70, nos Estados Unidos, ela já denunciava a invisibilidade da mulher negra no feminismo, no movimento feminista e no movimento negro. É importante a gente destacar que o feminismo ele foi gestado, né, no grupo de mulheres brancas da classe média. Então, essa categoria universal de mulher, ela não inclui a mulher negra, ela não inclui a pauta de mulheres negras. Eu, por exemplo, já estive em espaços políticos de construção de pauta da mulher, em que a pauta racial não era uma prioridade ou não era discutida. Então, eu gosto muito de trazer a importância da gente conjugar as diferentes formas de opressão, como a Luciana há pouco citou, dentro do princípio que Angela Davis traz muito bem em seu livro Raça, Classe e Gênero, que é o princípio da interseccionalidade. E dentro da interseccionalidade, ela vai destacar que não existe uma opressão maior, né? A mulher negra, ela vai ter que conviver além da opressão do machismo, da opressão de classes, né?
que é comum a uma sociedade capitalista, ela vai ter que conviver também com a opressão do racismo. Então, se já é difícil ser mulher em uma sociedade dominada pelo patriarcado, pelo machismo, imagine ser mulher negra, né? Isso inclusive, é uma citação da Angela Davis. Dentro do Perifa Zumbi, a gente vem aqui organizando a nossa luta na cidade. A gente está, neste momento, com um curso de formação política para negros e negras. Ontem, por exemplo, eu tive o prazer de dar uma aula sobre a mulher negra, e aí eu trouxe um pouco da história da luta da mulher negra, e eu gosto de destacar que a luta da mulher negra, ela começou nos porões dos navios, nos navios negreiros, porque a mulher negra nos porões, ela já resistia. A mulher negra escravizada, ela já resistia na Casa Grande e na senzala. Tanto é que os registros mostram muito claramente que nas senzalas ela estruturou comunidades sólidas e depois os quilombos, que já eram espaços de resistência. Então, assim, a gente tem, de fato, um apagamento na história, ou seja, da questão racial, porque não foi algo escrito pelo negro, ou seja, dentro da sua perspectiva, mas a gente tem registros, sim, que mostram que a luta da mulher negra, ela não é de hoje, ela é antiga. E aí, se a gente for pensar aqui, né, qual seria o melhor feminismo, né? Ou seja, seria de fato um feminismo que venha atender às opressões que a gente já citou aqui, as opressões de raça, de classe, de gênero, e aí eu gosto muito de usar como referência a luta das mulheres latino-americanas, ou seja, os países latino-americanos, que por sua vez sofreram diversas opressões, né, onde indígenas foram assassinadas, negras foram escravizadas. Então, a luta das mulheres latino-americanas, ela tem muito a nos ensinar. E aí, acho fundamental a gente pegar esse recorte e não utilizar como modelo direto, mas sim aplicar a nossa realidade. Enfim, era isso. Obrigada, Ana Paula. Você falou aí da questão da luta das mulheres negras, né? E aí eu lembrei também que ainda lá, na luta dos sufragistas ainda, as mulheres tinha a luta das sufragistas negras, quando a mulher estava lutando por liberdade, para estudar e para votar, as sufragistas negras estavam lutando para elas serem libertas, né? Então, eu acho que dentro do movimento feminista, diante da diversidade, né, a gente somos de várias pautas. Inclusive aqui no nosso bate-papo, né, e já vou passar para uma segunda fase aqui da nossa conversa, a gente aqui mesmo tem, né? Eu também fiz bacharel em Direito, e sou servidora pública e me envolvi com alguns movimentos sociais relacionados à cultura, meio ambiente. A Lídia também empreende, além desse trabalho com a doulagem. A Luciana e a Sônia são professoras, como a Ana Paula. E aí, então, assim, a pauta feminista é relacionada com diversas vertentes, vamos colocar assim, né, de diversas naturezas. E da política também, né? Luciana está aí já há mais tempo na questão da política. E aí, diante dessa diversidade, né, algumas pautas são relacionadas aos direitos e comportamentos. E diante de toda essa diversidade, eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre o trabalho de como conviver com essas pautas, né, na política, né? Vou pedir para a Luciana começar, e aí depois eu passo a palavra para a Ana Paula.
muito bom ouvi-las, e a gente está traçando esse diálogo. Ana Paula, que nos deu uma aula, muito bom. Sônia, que nos emocionou assim com a sua... e nos chamou para o debate, né? E a Lídia também trouxe elementos essenciais do cotidiano. E eu queria mandar uma saudação para o Ian, né? Que é muito importante também vermos crianças em lives feministas, porque essa questão também da maternidade acaba colocando... Eu não sou mãe, mas eu valorizo muito esses espaços, porque uma das questões que afasta a mulher da política, dos espaços de poder, é essa lógica também que é de afastar as crianças, onde a mulher tem que, né, tá. Então, a integração das crianças e do cotidiano das mulheres na política e nos espaços mesmo de poder, e aí vou dialogar com a Sônia também, é essencial para a gente poder perceber isso, né? O que nos tira também, ou o que nos limita, são as próprias condições que o patriarcado nos impõe, né? Então, aqui é importante a gente destacar isso. Inclusive, né, desde 2016, um dos nossos desafios, por exemplo, lá nas reuniões políticas, tem sempre um espaço infantil, né? Que a gente se revezava, ou às vezes até pedia para alguma companheira ou companheiro poder ficar com as crianças num lugar próximo, assim, onde a gente estava debatendo política, né? Porque se a política for feita também em espaços onde as crianças não podem estar, ou as mulheres não vão ter com quem deixar, como é que essas mulheres vão fazer política? Então, pensar o feminismo na política, pensar numa política totalmente diferente dessa que a gente faz. E, aliás, eu acho que vai ser muito melhor para a política se nós tivermos mais mulheres na política, porque é essa lógica, e acho que a Sônia também nos chamou atenção para isso. Não adianta as mulheres ocuparem o poder para fazer a mesma lógica masculina, né, cis heteropatriarcal, branca, de dominação dos espaços e opressões e desigualdades, enquanto, né, nas camadas superiores, no comando, estão, né, os homens brancos, héteros, que se dizem héteros, pelo menos, religiosos, conservadores, em sua maioria, né? Então, ricos, né? Até porque, para estar na política, boa parte dessas figuras que hoje estão na política são a política da classe dominante, né? E é uma política que não é para estar, apesar de se dizer democrática, não é verdadeiramente democrática. Então, eu acho que esse debate também, mas no sentido de que poder é esse, como levar o feminismo para uma campanha ou para uma ocupação de um espaço institucional, é interessante a gente ver que as mulheres, elas são liderança de quase todos os movimentos sociais, né? As mulheres estão à frente, em especial, então, quando a gente olha para as mulheres negras, e a Ana Paula nos trouxe essa experiência, né? O matriarcado que caracteriza também essa estruturação das sociedades tradicionais, e inclusive quilombolas, né? Esse matriarcado tão importante, vem trazendo como que o que, na verdade, é essa política, né, classista, branca, cis heteropatriarcal, é ela que se estrutura na base da desigualdade, portanto, que permite que os homens, com as suas especificidades hierarquizadas, mas também as suas especificidades... olha o Ian, que bonitinho, gente, lindo. Oi, lindinho. Olha que fofura, gente. Oi. Participa da live também, ele. Ele está espantado vendo essas carinhas na tela. Mas, enfim. Então, assim, esse feminismo na política significa não manter as mesmas estruturas, certo? Porque se for para ocupar poder, e a gente tem exemplos hoje, eu falei de menos de 15% de mulheres ocupando poder, uma boa parte delas está lá por causa de sobrenome, por conta do marido, ou do parente, ou do pai, das famílias tradicionais. Quantas mulheres negras ocupam hoje o Congresso Nacional? Né? E qual é a representatividade das mulheres negras na população? Né? A população negra no Brasil é a maior parte, é a maioria, mas é a minoria nos espaços de poder, assim como também as mulheres negras são a maioria e são a minoria nos espaços de poder. Então, assim, a política pensada com essa lente do feminismo, e eu concordo, Ana Paula, que é o feminismo interseccional e decolonial que vai nos dar a chave para entender essas transformações que a gente tem que fazer. Tenho pleno acordo com você. Em especial, tem duas autoras que eu gosto muito de citar, além da Audre Lorde, que traz também um debate muito, muito importante, né? A Audre Lorde, que
Marielle citava muito, inclusive, a Audre Lorde, né? Que nos traz também aquela mensagem que nós não vamos conseguir derrubar a casa do Senhor com as ferramentas do mestre, né? Ou seja, é necessário uma luta diferenciada e uma outra forma de luta que não pode ser a reprodução das próprias estruturas que estão ali delimitadas por aqueles que estão no poder. Então, nesse sentido, e eu gosto também, por outro lado, da Bell Hooks, que vai trazer também um feminismo que seja popular. Um feminismo, e Bell Hooks, eu gosto de citar Bell Hooks, porque Bell Hooks estudou e leu muito Paulo Freire, né? E aí, dialogando com Sônia, a questão da educação, dos espaços escolares, mas especialmente uma pedagogia libertadora. Né? O feminismo como uma pedagogia libertadora é essencial para a gente entender que tipo de sociedade a gente quer e que a gente não quer, e que transformações e que armas, nesse sentido da luta, que a gente vai precisar tá articulado, né? Então, e eu gosto também da Bell Hooks, quando tem um livro dela que é muito interessante, que chama Feminismo é para Todo Mundo. E eu debato esse livro com as minhas alunas na faculdade, a gente tem, já estou terminando, Virginia, acho que eu estou com o meu tempo. Eu debato esse livro com as minhas alunas na faculdade, porque a gente tem um projeto de extensão, que até ontem teve a live, que é Mulheres Encarceradas, que a gente procura dar uma formação jurídica com a perspectiva interseccional, com o feminismo interseccional, para pensar o que é a opressão causada pelo próprio Poder Judiciário em relação às mulheres, em especial às mulheres negras. E para pensar isso, a gente traz um livro de feminismo no início, o perfil é de estudante de direito, mas tem outras alunas de outras também formações, mas o nosso objetivo é prestar assistência jurídica para mulheres acusadas de crimes ou encarceradas, mas também para impactar a formação dos futuros operadores de direito, dos estudantes de direito, para que eles se sensibilizem e sejam confrontados com aquela situação que é tradicionalmente visibilizada, que é o encarceramento de mulheres, em especial de mulheres negras. E aí, uma vez, eu passei esse livro da Bell Hooks, que eu recomendo, Feminismo para Todo Mundo, e aí uma das estudantes, que era estudante de serviço social, que é uma grande liderança da Baixada, ela é uma figura incrível, a Débora. E a Débora falou assim para mim, professora, mas como ela escreve simples e como todo mundo pode entender, eu posso levar esse livro lá para a Baixada para conversar com as mulheres do meu bairro e elas vão entender o que é o feminismo e o que a Bell Hooks está passando aqui. Então, eu acho que o desafio, e aí você pensando na política, mas também em qualquer atuação, nós que estamos, né, nos reconhecendo como feministas, o maior desafio é que esse feminismo seja popular nesse sentido de compreendido, porque também nós somos muito facilmente colocadas como as histéricas, as loucas, aquelas insuportáveis, mimimi, né? Quem nunca escutou essa história? Então, na verdade, é uma pedagogia feminista, libertária, interseccional que a gente precisa trabalhar, pois não basta ter um feminismo perfeito para mim. Se esse feminismo não dá conta dos desafios do combate a todos os tipos de opressão, reconhecendo a interseccionalidade dessa opressão, mas também se esse feminismo não for para todos, ou seja, não dá para a gente pensar num feminismo que não seja transformador da sociedade, ou que fique em apartado. Então, eu acho que é esse desafio de pensar que luta a gente está fazendo, com quem lutamos, para quem também lutamos e que tipo de sociedade a gente quer se construir. E certamente o feminismo vai nos dar as ferramentas, que não vão ser as ferramentas do Senhor, para derrubar a casa do Senhor. Né? Eu acho que essa é uma boa alegoria para a gente entender como é que a gente quer aí transformar essa realidade. Obrigada, Luciana. A gente quer pedir desculpa que eu tive probleminha aqui no aparelho, dei uma caída, mas voltei rápido. Ana Paula, você pode falar um pouquinho como é que é essa questão no seu trabalho, né? Na questão de você como professora, como ativista na questão negra e também no partido. Ok. Bom, primeiro quero dizer que eu me contemplo bastante com a fala da Luciana, mais uma vez, e inclusive das autoras citadas, em especial a Bell Hooks, que a Bell Hooks é, de fato, né, quem vai questionar a invisibilidade da mulher negra e chamando a atenção bem clara de que corpos negros são os corpos mais vulneráveis, né, por serem uma questão que é bem peculiar do racismo sobre o corpo da mulher negra,
é justamente a sexualização do seu corpo e a construção de um imaginário social que que gera a desvalorização da mulher negra, e isso se reproduz nos espaços, né? Bom, como que eu vou tratar a questão, né, da resistência, ou melhor, do feminismo negro dentro dos espaços? Dentro do espaço de educação, ou melhor, dentro do Instituto Federal, a gente tem um espaço mais possível de discutir a questão política, em especial o NEAB, que eu acabei de citar, que é um núcleo de estudos em que a gente trata a questão racial e indígena também. Além desse núcleo, existe um outro, que é o NUGED, que vai tratar da questão de gênero e diversidade sexual. Eu participo dos dois, mas em especial o NEAB. Ele tem como um principal objetivo a formação política, mas também a criação de projetos, intervenções e material pedagógico para tratar a questão racial na educação. Primeiro, ele é um núcleo que se estrutura em pesquisa, mas que vai produzir material para a educação. Porque a Sônia falava da questão da educação, e é fundamental a gente tratar a questão do racismo pelo aspecto das diversas opressões, como já citado aqui, pela opressão também de classe, de gênero e de raça, e não apenas dentro de um aspecto de moralidade que normalmente é tratado dentro do ensino, né? Que racismo é proibido, mas muito mais tratado como uma questão relacionada à injúria racial. Então, eu me coloco nesse espaço de educação para trazer essas pautas. É claro que quando eu estou nesse espaço elitizado, como corpo negro, eu vou identificar o racismo nas relações. E aí é uma coisa um pouco mais difícil de tratar, porque esse tipo de racismo ele vai aparecer no silenciamento, na falta de representatividade de grupos, numa exclusão muito sutil. E muitas das vezes, no espaço institucional, dada a baixa representatividade negra, como eu já citei, de mulher, eu e mais outra, eu fui buscar a militância fora, né? Como eu já citei, no movimento negro, Perifa Zumbi, é onde hoje eu venho construindo a minha militância, tanto pela formação política, mas também de construir estratégias de luta, né? Um dos aspectos fundamentais do feminismo, que a própria Angela Davis traz, do quão é importante a gente criar as estratégias de lutas a partir de uma formação teórica. E a Angela Davis, ela nos ensina muito porque ela consegue fazer isso muito bem, né? Ela é uma grande teórica, uma acadêmica, mas ela consegue conjugar muito bem essa formação acadêmica com a militância. E eu gosto também de citar a Joyce Bert, né, que tem uma publicação que fala do empoderamento da mulher negra. Ela é uma arquiteta negra, e então ela usa a arquitetura como um espaço de militância também. E ela tem uma citação muito importante: de nada adianta você ter a formação política se você não usa o seu espaço de trabalho ou de relações sociais para militar. Então, assim, eu tenho uma forma de militar no cotidiano, nas falas, nos espaços, nas construções. E, claro, fora da instituição, eu consigo um pouco mais de aderência justamente por estar ali com outras representações, já que sou subrepresentada dentro da instituição de ensino. E aí, dentro do partido, aí eu preciso falar um pouquinho, muito rápido, você pode me cortar também, tá, Virginia, e me avisar sobre o meu tempo, tá bom? Se eu vou ter que fazer um breve relato do que é a unidade popular, que hoje eu construo aqui, junto com os companheiros, faço parte do diretório municipal, e é importante destacar que ele é um partido que se constrói através de movimentos populares. Ele nasce da demanda de movimentos populares, tais como
movimento de luta de classes, que é um movimento que organiza a luta sindical, movimento de luta de bairros, que é um movimento que busca, né, pela moradia digna, o movimento negro, que é o Perifa Zumbi, o movimento da educação, ou seja, a militância de estudantes, inclusive a gente tem aqui na região uma base muito forte dos estudantes que organizam a luta estudantil desde a ocupação das escolas, né? Enfim. E, nesse sentido, a UP ela já vai ter uma representação muito significativa de negros, em especial de mulheres negras. Então, a gente já se vê muito representado, que outra coisa que é importante destacar quando vamos falar de política institucional, a gente sabe que negros e negras são muito pouco representados dentro da política institucional, mesmo a política de esquerda, né? As pautas com pautas progressistas. E isso claro, tem uma relação com todo um legado histórico que se relaciona a mais de 380 anos de escravidão, né? A ausência de negros em espaços de formação e, portanto, na política. Então, assim, hoje eu entendo que a unidade popular, ela é, de fato, né, um partido que tem a possibilidade de trazer a representação. Então, representação negra, porque outra questão importante é de negros e negras se verem representados nos diferentes espaços, em especial no espaço da política institucional. E é nesse espaço que o negro precisa estar para construir as políticas públicas, em especial, né, as políticas afirmativas de cotas, que não só no ensino, mas também em concursos e em outros espaços, né, eu falo até da importância de cotas para negros na política. Então, a gente precisa, sim, ocupar esse espaço. Então, eu vejo hoje a unidade popular, que é onde eu construo, como uma importante ferramenta para a gente ocupar, sim. Obrigada, Ana Paula. Sônia, você pode falar um pouquinho também? Depois, Lídia, fala sobre essa questão, por favor. Sônia, você está sem microfone. Seu microfone está fechado. Eu tenho essa preocupação se me permitem, eu gostaria de começar minha fala fazendo salve aqui para algumas mulheres. E eu vou começar com a maravilhosa ex-ministra Eleonora Minicucci, que eu tive prazer de conhecer no 8º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Eu fui a oradora, né, premiada, e a ministra veio conversar comigo, parabenizar, e uma pessoa que esteve à frente da Secretaria de Política para as Mulheres Brasileiras. Esse prêmio foi em 2013. Por isso que eu vou bater muito nessa tecla, cada uma de nós nos nossos espaços, né, da escola. Por quê? As políticas existem. A Luciana, a Virgínia, vocês que estão mais à frente na política, há de concordar comigo, as políticas existem, elas foram elaboradas para exatamente nos dar instrumentos para a luta. E o que acontece? Essas políticas, elas são silenciadas quando chegam nos espaços onde elas deveriam ser desenvolvidas. É o que aconteceu comigo, né? Eu tive no meu projeto, eu consegui realizar. É aquilo que eu falo. Se você se coloca no espaço de poder, você tem que desenvolver a coragem, né? É como a Luciana falou, não adianta você entrar no espaço e fazer a reprodução do sistema patriarcal, certo? Então, eu tive a Sara Wagner York, consultora educacional. Eu tive a Jaqueline Rocha Cortes, maravilhosa, pessoas de extrema generosidade, que veio colocar seus conhecimentos. Uma outra pessoa que eu gostaria de citar
aqui de Arraial, e que faz a defesa da cultura cabista, da mulher, que é Herodias Cunha, professora, já aposentada, mas aí firme. A jovem e brilhante pedagoga Gisele Gino Sodré, que foi uma colaboradora maravilhosa do workshop Diversidade de Gênero, Sexualidade de Gênero, que eu elaborei para professores, e que nenhum professor da minha escola se inscreveu. Tá? A professora Andréa Dequinha, que é professora de português e tem um blog que trata das mulheres e de tantas questões maravilhosas, que é o blog Arte e Manhas da Língua. E a professora pedagoga que tem uma luta, que é a Cláudia Baré, do Parque das Tribos, em Manaus. Ela, em 2011, Sônia, mais ou menos, ela voluntariamente, quando chegou ao Parque das Tribos, que ela viu aquelas crianças indígenas perdidas, são 37 etnias, ela começou a criar a escola Wakenai Anomarehi, e hoje está ali atuante, enfrentando uma série de situações, de obstáculos, e está forte ali, construindo a sua escola, que ainda não tem paredes. Não tem paredes. Então, essas mulheres, o que elas enfrentaram e enfrentam na vida para defender não só seus espaços, não só suas vozes, mas os espaços de todas as outras, né? Aqueles 99%. Então, eu tenho que chamar a atenção nesse espaço aqui que vocês me deram, né? Da responsabilidade tamanha que a escola pública e laica tem nesse momento. Uma escola pública que vem sendo controlada, vem sofrendo intervenção do governo americano desde a década de 60, pelo MacUsaid. Então, gente, como é que você vai pegar e dar voz à juventude proletária, a essas meninas, chamando aqui, né, para esse universo feminista, mas como é que você vai formar, contribuir para a formação dessas meninas, se nesse espaço as ferramentas necessárias elas têm sido silenciadas peremptoriamente ali, ó, cotidianamente. Projetos para, por exemplo, a diversidade étnico-racial, e que uma diretora falou, uma diretora negra, Ana Paula, esse negócio aí de macumba não me interessa, não tinha nada a ver, mas só de falar em cultura e herança africana já pegou nos brios. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E passa, inclusive, pelo conteúdo, pelas exigências avaliativas que não estão sendo dadas. A facilidade está sendo... Eu não quero me estender aqui, mas, enfim, não está contribuindo para que esse jovem proletário, essa jovem proletária, realmente tenha os instrumentos, as ferramentas para que elas possam se guiar, se autogovernar. Né? Então, eu tenho que chamar atenção, né? O que nos limita, chamando aqui acho que foi a Luciana que falou, o que nos limita? Eu digo para vocês, a questão da consciência política.
É necessário que a pessoa tenha responsabilidade de onde ela está. Qual é o papel dela e qual é o papel de onde ela está. Principalmente se ela estiver na escola. Né? E a linguagem acessível, que é importante, né? Fazer com que dar voz, enfrentar, é isso mesmo, Lu, enfrentar o sistema é um risco? Sim. Mas você tem que entrar, minha filha. Entrou para a briga? Vai enfrentar. Porque você não está enfrentando só por você. Aí que está a questão, Ana Paula, não é? Quando você entra na militância, aliás, eu acho que hoje, qualquer lugar, qualquer espaço de poder é militância. Quando eu falo militância, gente, é que eu não falo só por mim, não é só meu interesse, mas é o interesse do outro. É a responsabilidade que eu tenho pelo outro. Então, eu não posso negar. Eu não posso negar a este outro, né, as ferramentas necessárias. Então, sinalizando aqui, as políticas públicas, elas existem, as ferramentas estão aí, há profissionais conscientes na educação, a Ana Paula aí, né? Na área da educação, a Luciana aí, na área da educação, dentro dos seus espaços. Agora estão querendo, calar a boca. E as pessoas estão calando. E isso que acontece o quê? A juventude proletária está cada vez mais sendo controlada. É o projeto de subalternização em curso que nós estamos tendo. Tá? E é preciso que a gente alerte todas as pessoas, dentro e fora desses espaços. Porque, no final, é o desenvolvimento social, cultural, político e econômico do Brasil que está em risco. Que futuro é esse que nós vamos ter se não fizermos nada por essa juventude proletária? Muito bom, Sônia. Muito bom. Lídia, você pode falar um pouquinho também sobre nesse contexto do segundo bloco? Seu microfone. Eu, como mulher negra, né, e trago, né, uma reflexão aqui muito, muito importante dentro da pauta, né, da saúde da mulher, né, onde nós, mulheres, né, já estamos no lugar, né, onde somos pacientes, passivas, né, ao tratamento, seja o que for. É muito difícil a gente estabelecer uma relação, né, com profissionais ou com pessoas em lugares de poder, quando se há, né, esse racismo estrutural, né? E as mulheres, no geral, né, se sentem muito infantilizadas, inferiorizadas, né? Agora, a gente falou tanto já, né? E dentro dessa discussão já se falou muito a respeito da opressão, né?
Mas nós, como integrantes da sociedade, nós temos essa responsabilidade de olhar e cuidar diferente do outro, né? Cuidar diferente daquele que a gente olha, né, com preconceito, né? Eu, como mãe, né, atravesso diversas dificuldades, né, para atuar como doula, né? Porque para você cuidar do outro, você precisa estar, né, num lugar de autocuidado, né? Então, eu sou mãe e estou servindo outra mulher, né, como doula. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande de retorno ao trabalho nesse momento da maternidade, né? Isso porque eu tenho uma rede de apoio incrível, muito boa. Imagina as mulheres que não têm, né? Então, em diversos espaços, né, que eu atuo, né, não só como doula, como militante também, nós mulheres enfrentamos dificuldades como mães de acessar, né? Até na militância é difícil, né? Se você tem que ir para uma outra cidade, estar presente. Então, assim, são muitas questões que a gente atravessa, né? Aproveitando a fala da Sônia sobre a escola, né, um lugar de acesso, né, às pessoas, sobre os seus direitos sexuais, reprodutivos e direitos que também vão em outras pautas, o direito, essa pauta sexual, reprodutiva, da mulher, principalmente, é muito difícil a gente chegar nas escolas, né? Muito difícil a gente chegar nos postos de saúde, muito difícil a gente chegar nos hospitais, porque quem está lá, né, na estrutura, né, como uma pessoa, né, que está ali à frente de todas essas instituições, são as pessoas, né, que estão à mercê, né, e corroborando com todo aquele sistema, né? Então, eu já participei de uma roda de conversa numa escola e sobre, né, feminismo, e foi muito proveitoso, né, a conversa com as meninas, com a escola. Porém, numa segunda conversa, quando eu retornei o contato, a gente não consegue acessar, né? É difícil o acesso, né, a essas pessoas. Então, é muito complexo, né? A gente tenta construir uma sociedade, né? A gente tenta militar, mas até nesses espaços onde deveria, né, deveriam ser abertos, é muito complicado, né? E voltando a falar da maternidade, do retorno ao trabalho, eu gostaria de citar, né, as mulheres que são as mulheres cabistas, né, que trabalham na atividade do turismo, né, que estão aí, né, que são muitas mulheres, né, em Arraial do Cabo, que estão aí enfrentando esse momento muito difícil por conta da pandemia, né, sem a escola, né, as crianças não podem ir para a escola, né, e enfrentando aí uma luta diária, e é muito importante perguntar, né, fazer aqui uma pergunta: cadê os nossos representantes? Cadê as políticas, né, que deveriam estar tramitando para que essas mulheres tivessem uma proteção, né, uma forma de viver, né? Então é isso. Lídia, obrigada. E, gente, o papo tá bom, mas a gente já está avançando da hora um pouquinho. Então, eu quero agradecer ao pessoal que
está aqui assistindo a live, comentando, muita gente bacana, a Lu Aguiar, a Elis, Miranda, Monique, o Marcelo aí, acabou a reunião, já está aqui assistindo a gente, Marcelo Amaral, Érica, Fátima, enfim, bastante gente vendo a gente aqui. Obrigada, muito obrigada por estar por aqui. Agradeci as participantes. E tem uma pergunta, Noel me passou aqui uma pergunta da Fabiana, que é até bem legal, pergunta, bem provocadora, né? Vou ler, e aí, não sei se alguém se interessar em responder alguma das convidadas, a comentar a pergunta, né? O movimento feminista tem lutado para que as mulheres apareçam cada vez mais no espaço público, mas isso não significa que o campo privado está numa condição de menor importância na condição da vida social. E se é assim, o que fazer? E se é assim, o que fazer com milhares de mulheres que, mesmo recolhidas ao âmbito do lar, fazem e fizeram parte da história? Como medir ou valorar o trabalho indispensável que elas desempenham por séculos? É provocador e é difícil de responder. Olha, eu posso falar só um pouquinho, porque não, como eu falei, não estou sim. com essa verve, né? Mas eu posso falar de cadeira porque, aos 61 anos, eu sou da geração em que, apesar da minha mãe trabalhar fora, buscar a sua independência, a minha mãe, quando eu casei, ela me pressionou profundamente para que eu ficasse em casa, que agora não precisaria trabalhar. E houve uma discussão muito grande. Eu falei, mas o trabalho não é necessidade, o trabalho é realização. Bom, eu fui voto vencido e acabei ficando 13 anos em casa, até porque naquele tempo, em 80, não se tinha creche. As creches que tinham eram pouquíssimas, caríssimas. Eu, em começo de carreira, e eu acabei sucumbindo, né, com 2 filhos pequenos, aos 25 anos. Não vi estrutura suficiente. Quando vocês falaram isso, né, eu lembrei meu Deus, esqueci o nome dela agora, que leva o neném para lá e para cá, na política, esqueci. Então, eu acabei ficando 13 anos em casa, né? E só voltei em 94 a estudar e trabalhar, e estou aqui até hoje. O que eu acho é o seguinte, como eu falei, nós temos um momento que realmente a pressão social, já dizia Durkheim, né, é muito forte, né? Nós temos a tendência a realmente sucumbir a isso, mas temos que buscar as fontes de liberdade. E hoje tem muitas. Quantas mulheres aqui, né, em seus espaços, já representam isso, esse desatar das correntes? Então, as mulheres que estão em casa, elas têm que falar, elas têm que começar a buscar essas fontes, mesmo que distantes, sabe? Talvez as palavras sejam insuficientes para passar isso. Não temos mais tempo para ficar no choro. Não temos mais tempo para... É igual a violência doméstica. Há 40 anos atrás, nós não tínhamos delegacia legal, né? Delegacia da mulher, nós não tínhamos uma série de instrumentos que temos hoje, e ainda de forma precária, eu acho, mas temos. Então, não dá para você continuar parada. Pode o mundo desabar, pode o mundo te apontar de todas as maneiras, querer te atar, mas é você gritar, é você buscar se libertar. Parece fácil eu falar? Parece fácil, eu sei que não é,
mas você tem que fazer. Você tem que fazer. Será que foi fácil para Ana Paula? No pouquinho que ela falou, com certeza que não, e nem é ainda. Não é? É uma luta diária, não é? É uma luta diária. Quando aos 55 anos, eu fui conseguir fazer o mestrado. E eu escutei muito de pessoas que gostam de mim. Mas para que você vai fazer mestrado agora? Morri! Percebe, gente? Então, de todos os lugares, o mais íntimo seu, você vai encontrar pessoas que vão ficar aí quietinha, fica em silêncio, não fala não. Se a luta já é só sua, já é difícil. Mas você tem que lutar. E quando você encara um espaço que tem a ver com o outro, meu bem, acabou. Você tem que ir para a guerra. É guerra. Né? Então é isso. A mulher que está em casa, por favor, você tem a hora do papá, mas você tem a hora da vassoura, mas você tem a hora também de pegar a bolsinha e ir lá para a reunião das mulheres. Tá? Vai sim. Tá sem microfone, Virgínia. Tem que ligar teu microfone. Pronto, agora foi. Obrigada, Sônia, pela contribuição. Obrigada, Fabiana, pela pergunta. E vou começar me despedindo. Vou passar a palavra para as convidadas, fazer suas considerações finais. Aí, em seguida, vou falar sobre o tema da próxima live. Pode conversar com você, Luciana? Pode. Bom, também já me despedindo, queria agradecer muitíssimo esse espaço muito potente aqui de diálogo, de reflexão. Obrigada, Virgínia, por esse convite, por essa oportunidade aqui de estar com vocês nessa noite. Eu acho que eu teria para comentar. Obrigada, Fabiana, pela pergunta. Na verdade, tem um documentário sobre o feminismo que é bem interessante, o título é em inglês, She's Beautiful When She's Angry. Ela fica bonita quando ela está nervosa, que é um jogo de palavras, né? Que, na verdade, vai trazer também toda essa história do feminismo e vai trazer o surgimento do feminismo com essa denominação, no momento em que, salvo engano, foi a Betty Friedman que falou assim, o pessoal é político. Ou seja, nós feministas, na verdade, nós estamos sempre trazendo as questões do pessoal para serem politizadas, né? Porque eram questões, normalmente éramos silenciadas em casas, as mulheres não podiam falar sobre isso. Então, o feminismo também é justamente o espaço privado e ser colocado no público. Né? Perfeito. Mas acho também que você traz aqui um elemento da importância da condição da vida social, dessas mulheres que vivem no lar, que é a questão da exploração do trabalho doméstico, também que tem que ser uma pauta feminista, né? E uma pauta antirracista também, porque a gente viu o que aconteceu nessa epidemia, que foi a Mirtes, que perdeu o Miguel lá em Recife, né? A trabalhadora Mirtes, que foi, né? Estava cuidando do cachorro e a dona da casa não cuidou do filho dela, que morreu. Miguel morreu. Então, é também essa questão essencial da gente falar e a teoria da reprodução social, que é uma teoria importante, que vai falar como também o capitalismo explora as mulheres, seja no trabalho doméstico que elas fazem para outras mulheres, normalmente mulheres negras em casas de mulheres mais ricas, mas também como que é um trabalho que não é pago. É um trabalho que os homens se beneficiam do trabalho doméstico, nós sabemos como esse trabalho doméstico não é compartilhado devidamente. Achei ótimo ali a Lídia falar do apoio, né, deve ser o companheiro dela que veio pegar o filho, mas como que
essa tarefa, para a maioria das mulheres, não é compartilhada, nem a maternidade, nem o cuidar da casa. Então, como também o capitalismo se apropria desse trabalho que não é remunerado. Então, a teoria da reprodução social também vai falar isso. Ou seja, eu acho que é isso, a gente está no... O pessoal é político, o privado é político, e a gente tem que politizar tudo. Em especial, a gente tem que olhar para essa história e lembrar de tantas mulheres que, inclusive, mulheres cientistas que nunca tiveram seus nomes, a parte final da pergunta dela, né? A gente tem que lembrar daquelas que vieram antes de nós. Acho que o feminismo negro também trabalha muito bem com essa questão de honrar aquelas que nos antecederam. Acho que isso não é... Isso as feministas brancas não sabem falar, mas a gente tem que falar. Ana Paula está rindo, mas é verdade. E nesse sentido, valorizar também as tantas mulheres que vieram antes de nós e que não foram reconhecidas, não foram, né, contadas nos livros de história, né? E esse também é um desafio do feminismo. E os tantos heróis também, que são os heróis oprimidos, que também fizeram muita luta, mas não tem seu nome nos panteões. Assim como temos também muitos homens que não aparecem, temos ainda um maior número de mulheres que foram silenciadas ao longo da história. Obrigada, meninas, um prazer estar com vocês. Até a próxima. Boa noite para todo mundo que nos assiste. Obrigada mesmo, foi muito legal. Obrigada a você, Luciana, foi muito bom mesmo o bate-papo. Vou pedir para... Lídia, Ana Paula, Lídia, pode encaminhar suas considerações finais também, por favor. Aprendizado enorme estar aqui, né? É uma honra. Me sinto muito honrada de estar participando dessa live com essas mulheres maravilhosas. E muito obrigada a Virgínia pelo espaço. Eu quero deixar aqui as minhas considerações e agradecimentos ao coletivo, né, que colocaram essa live, né, dedicada ao feminismo, e que não seja apenas uma, né, que tenham outras também, porque pano para manga, né, tem muita coisa a ser dita, a ser discutida, né. Eu gosto de colocar que a discussão feminista não fica só naquela coisa, o assunto, né? Não é só coisa para a mulher. Eu gosto também de ver os homens também discutindo, né? Porque a gente fala muito do nosso lugar de fala, né? Como mulheres, quem tem útero, né? Pode falar, mas a gente precisa instigar a sociedade no geral a discutir os temas, né, femininos, né, feministas também. E eu gostaria de pedir às pessoas, né, que estão nos assistindo, né, que também deixem, né, dentro do seu espaço na sociedade, que se coloquem, né, como feministas, né, e pessoas que olham para o outro, né, com um olhar de quem cuida e de quem se coloca no lugar do outro, né. Nós estamos vivendo tempos de ódio na internet, né? Eu não vi os comentários, né? Não tô com o meu Facebook aqui aberto. Inclusive, é uma coisa que eu achei muito engraçado, que a Virgínia, no início, né, lá quando a gente estava fazendo os acertos para a live, ela falou assim, eu olhei esse Facebook, não achei foto, não achei muita coisa. Eu falei, eu parei de mexer no Facebook, porque a gente entra e vê tanta coisa que desagrada, né? Então, vamos semear, né, mais amor e fazer com que a sociedade entenda, né, que a igualdade de direitos também é o amor ao próximo, né, e que a luta, de certo modo, às vezes
cansa um pouco a gente, é pesado, né? Então, que tem ali sempre o outro para segurar a mão, levantar a gente para a gente poder seguir em frente. E é isso, gente. Muito obrigada, muito honrada de estar aqui com vocês compartilhando esse espaço. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Lídia. Ana Paula, você pode fazer também as considerações finais? Por favor. Sim. Primeiro, eu quero agradecer esse espaço aqui, de poder falar com vocês. É muito bom dar essa representatividade para mulheres negras, né? Como eu já citei, em geral, nós não ocupamos esses espaços. Tenho assistido aí muitas lives também, sabe, Virgínia? E é sempre esse olhar que eu faço, uma baixa representação de mulheres negras, porque elas são pouco representadas aqui nesse espaço de debate político e do empoderamento, né? Exatamente como diz Joyce Bert, que é um empoderamento que vai estar relacionado ao autocuidado, como a Lídia falou, ao autorreconhecimento, ao valor, mas principalmente quando a mulher negra consegue se identificar, né, no seu lugar social e como num espaço político. A pergunta da Luciana, ela me chamou bastante atenção, quando ela fala a questão da dona de casa, que a Sônia respondeu muito bem, mas eu não posso deixar de fazer o recorte racial sobre essa pergunta, como a própria Angela Davis conhece, coloque outras autoras também brasileiras, a mulher negra não ocupa esse espaço de dona de casa, né? Por um contexto histórico, primeiro, né? Se a gente for olhar para as famílias de mulheres negras, em sua maioria, são famílias matrifocais, ou seja, que a mulher é a representação da casa. E isso tem uma relação com a nossa ancestralidade, como a Luciana falou, que mulheres brancas, o feminismo branco não faz essa relação com a ancestralidade, mas a mulher negra necessariamente faz, né? Considerando a diáspora africana, ela precisa fazer. Então, há uma análise em torno disso, né? Em geral, a mulher não ocupa esse lugar, a mulher negra não vai ocupar o lugar de dona de casa. Ela já vai estar trabalhando e delegando os cuidados dos seus filhos a outras pessoas, como bem citado pela Luciana, que aconteceu, né, com a morte de um menino de uma empregada doméstica, que num contexto da pandemia sequer teve o direito de cumprir sua quarentena. Então, esse contexto ele só revela desigualdades sociais, em especial desigualdades raciais. E ainda sobre esse tema, eu quero indicar para a companheira que fez a pergunta, um capítulo muito importante, só para finalizar, que é do livro Raça, Classe e Gênero, de Angela Davis, que a obsolescência das tarefas domésticas se aproxima. Uma perspectiva da classe trabalhadora. A Luciana está ali, também estou, né, aqui. Meu livro de cabeceira também, entre outros, Joyce Bert, que também, porém, minha cachorra comeu parte dele. E ele vai trazer esse debate do surgimento da dona de casa. A dona de casa surge com a desvalorização do trabalho doméstico devido à apropriação do trabalho da família pelo capitalismo. Ou seja, o capitalismo se apropria de uma produção familiar, onde a mulher tinha valor nessa produção, numa economia familiar. Então, a partir do momento que o capitalismo se apropria daquela produção, fica aquele trabalho desvalorizado e se cria a categoria de empregada, de dona de casa, né? Então, esse é um importante debate. Então, a gente tem que superar também algumas contradições do capitalismo para poder fazer esse debate. É isso. Eu queria só deixar uma frase aqui de Angela Davis, né? Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. E nós, mulheres brancas e negras, indígenas, latino-americanas, precisamos fazer isso o tempo todo. Obrigada, Ana Paula, muito potente, viu? Esse dizer aí da Ângela que você trouxe para a gente, muito bom. Uhum. Sônia, você, por favor, pode também. Posso sim, agradecendo a insistência aí da Virgínia. Eu amei estar com vocês, amei demais, e vou dedicar a vocês, a todas as mulheres,
um poema da Flor Bela Espanca, nascida em 1894, a feminista portuguesa. É primavera agora, meu amor, o campo despe a veste de estamenha. Não há árvore nenhuma que não tenha o coração aberto todo em flor. Ah, deixa-te vogar calmo ao sabor da vida. Não há bem que não nos venha do mal que o nosso orgulho em vão desdenha. Não há bem que não possa ser melhor. Também despi meu triste burel pardo, e agora cheiro o rosmaninho e o nardo. Pus rosas cor-de-rosa em meu cabelo. Parece um rosal, vem desprendê-los. Meu amor, é primavera. Que esse gabinete do ódio, que esses medos de luta se desfaçam na coragem e nas certezas internas que cada uma de nós tem nos nossos espaços de poder transformar o mundo que nos cerca, principalmente o nosso Brasil. Obrigada, Sônia. Eu que agradeço. Obrigada, quero agradecer mais uma vez vocês todas, a Luciana Boatê, a Lídia Sampaio, a Ana Paula. Muito obrigada por ter aceito o convite para a live e já convidar o pessoal para a semana que vem, para nossa. Agradecer o Noel também, aí, ó, sempre falando, operando a plataforma para a gente bater nosso papo de toda semana. Brigadão. E já convidar o pessoal para a próxima live, da próxima quinta-feira, às 8 horas, com o tema Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, voltando às origens. Então, a gente vai falar sobre a nossa cultura extrativista aí. Tá bom? Obrigada mais uma vez a todos. E até quinta-feira que vem. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Um beijinho no neném, Lídia.